interessantes do PHP orientado a objetos foi introduzido no PHP 5.4, que são as traits, ok? Nós vamos explicar aqui a parte teórica e vamos fazer um exemplo bem simples aqui, mas para você entender como utilizar da melhor maneira as traits no PHP, ok? Então, primeiramente, as traits, como dito, elas foram introduzidas no PHP 5.4. Elas são mecanismos para reutilização de código. Elas são muito utilizadas em linguagens com herança simples, ou seja, que uma classe pode herdar de apenas uma outra classe, ok? Não é herança múltipla. Elas têm por objetivo diminuir as limitações que essa herança simples traz, ok? Elas não podem ser instanciadas, assim como as interfaces e as classes abstratas. Uma classe ela pode utilizar várias traits, ok? E o mais interessante da trait. Uma trait ela tem acesso a todos os métodos e atributos privados da classe que usa ela. E a classe que usa a trait também tem acesso a todos os métodos e atributos privados da trait, ok? A trait ela pode ter também métodos abstratos, ok? E eu até esqueci de colocar aqui, uma trait pode utilizar, as traits podem utilizar outras traits, ok? Assim como, por exemplo, uma interface pode herdar de uma outra interface, a trait ela pode usar uma outra trait, ok? Então aqui eu tenho um exemplo bem simples de uma trait. Primeiro aqui eu tenho a definição do namespace, ok? A trait, para definir uma trait, utilizar ela, eu utilizo a palavra trait mesmo, ok? Então eu estou criando aqui uma trait e-mail, ok? E essa trait minha tem apenas um método e uma função, um método e uma propriedade, um atributo. Ela tem o atributo destinatário, que está como privado, ok? E tem uma função como pública, que é um método público enviar, ok? E nesse método público enviar, ele apenas me imprime uma mensagem. Ele faz assim, mensagem concateno com this mensagem e concateno com enviada para this destinatário. Porém, você pode perceber aqui que a minha trait ela não possui um atributo mensagem e eu estou usando o this para referenciar a mensagem, ok? Por que eu estou fazendo isso? Como eu disse aqui, uma trait ela tem acesso a todos os métodos e atributos privados da classe, e a classe também tem esse acesso a todos os atributos e métodos privados da minha trait. Quando eu utilizo uma trait na minha classe, é como se eu estivesse incorporando, como se todo esse destinatário e esse método meu enviar fosse copiado para dentro da minha classe. Então eles passam a ser como se fossem membros, métodos e atributos da minha própria classe. Então eu vou vir aqui agora na minha classe. Eu tenho uma classe definida aqui, também bem simples, coloquei uma classe exemplo. Tenho o namespace, tenho aqui a minha função de autoload, que foi utilizada aqui na aula passada, foi explicado na aula passada, ok? E aqui eu tenho a definição aqui da minha classe exemplo. E como que eu faço para usar uma trait dentro da minha classe? Eu utilizo a palavra use, ok? A gente já tinha utilizado essa palavrinha antes de uma outra maneira, mas agora para usar as traits nós utilizamos o use e passamos o nome da nossa trait, no caso aqui e-mail, ok? Como eu estou usando uma função de autoload, assim que eu tentar usar ela, ele já vai me carregar, ok? Já vai dar o require nesse e-mail.php e eu vou estar usando minha trait e-mail. Então, quando eu utilizo esse use e-mail, é como se eu estivesse pegando o destinatário e o método enviar e copiando para dentro da minha classe exemplo, ok?
Para você ver aqui na minha classe exemplo, eu tenho uma mensagem, ok? Como privado também. Tenho o set e o get para mensagem. E aqui também você pode ver que eu tenho um set destinatário e get destinatário, ok? E eu estou usando o this para referenciar o destinatário. A minha classe não tem esse atributo destinatário, porém a minha trait e-mail que eu estou utilizando aqui, ela tem esse atributo destinatário. E eu posso acessar, a minha classe tem acesso a esse atributo. Então eu posso criar um set e um get, ok? Esse set e get pode ser criado tanto na minha trait ou pode ser criado na minha classe. Eu estou criando aqui na classe para você ver que a minha classe tem acesso ao meu atributo privado da minha trait, porque ele passa a ser um membro da minha classe, ok? Então, ela tem acesso, mesmo sendo privada, a minha classe tem todo o acesso, ok? E aqui no exemplo aqui, eu criei uma variável exemplo, ok? Instanciei a minha classe exemplo e usei o set destinatário. Coloquei meu nome, você pode ver que ele vai chamar essa função set destinatário. Ela vai pegar o atributo destinatário da minha trait e vai setar como, no meu caso aqui, o Wendel, ok? E dei um set mensagem, que é aqui da minha própria classe mesmo, eu tenho o atributo mensagem. E no meu set mensagem eu coloquei olá e concatenei com o meu get destinatário. E agora mais uma vez a minha classe vai lá na minha trait, ok? E vai pegar o conteúdo que está em destinatário, que eu setei aqui em cima, e vai concatenar na minha mensagem aqui. E por último eu vou enviar, vou chamar o meu método enviar, ok? Eu utilizo aqui exemplo, enviar, ele vem aqui na minha trait e chama esse método. E esse método vai me imprimir mensagem, vai pegar a mensagem que eu setei, ok? Essa mensagem aqui, ele pega a mensagem. Como o meu trait é incorporado à minha classe, ele vai pegar o atributo mensagem da minha classe e vai imprimir aqui e vai concatenar com o destinatário que é do meu próprio trait, ok? Então, você pode ver que é bem simples. Agora você vai ver aqui que ele deu a mensagem certinha. Primeiro, olá Wendel, ok? Olá, e eu coloquei o get destinatário, ok? Aqui, que é a mensagem. Essa primeira parte aqui, mensagem 2 pontos, é a minha mensagem. Então, a mensagem eu setei com olá e dei o get destinatário, que minha classe foi na minha trait, pegou, ok? Eu setei aqui o destinatário lá na minha trait, depois eu peguei esse valor aqui e retornei e criei a minha mensagem. E depois aqui, você pode ver que ele dá mensagem enviada para e pega o destinatário. Bem tranquilo, ok? Mas e agora se eu quisesse utilizar uma segunda trait aqui na minha classe? Como eu poderia fazer isso? Basta eu colocar uma vírgula e o nome da minha outra trait. Eu tenho uma segunda trait chamada SMS. Então, vou colocar aqui SMS, vou salvar e eu já estou utilizando a minha trait. Agora, se eu voltar aqui e recarregar, ele vai me retornar um erro fatal. Mas o que aconteceu aqui? Está falando assim, que o método da minha trait enviar não foi aplicado, porque tem colisão, ou seja, tem um conflito com outros métodos de uma outra trait. O que isso está me dizendo? Nós até agora tínhamos trabalhado aqui com a trait e-mail, ok? Então eu vou vir aqui em SMS e você vai ver que a minha trait SMS é praticamente igual à minha trait e-mail. Ele também tem um atributo destinatário, ok? E também tem uma função enviar. Então, o que acontece aqui agora? Quando eu dou um use e-mail e SMS e aqui embaixo eu seto destinatário, seto a mensagem. Quando eu tento utilizar o meu método enviar,
ele não consegue definir qual enviar é para me utilizar, porque a minha trait e-mail tem o método enviar, mas a minha trait SMS também tem o método enviar. Então ele me retorna um erro fatal falando que tem uma colisão, né? Ou seja, está tendo a linguagem está se confundindo, não sabe qual método, de qual trait que ele vai utilizar. Então, quando acontece isso, nós temos que fazer um pequeno ajuste, ok? Quando isso acontece, nós vamos definir uma coisa aqui. Você vai tirar o ponto e vírgula, vai abrir, ok? Aqui as chaves, ok? E vai fazer o seguinte maneira. Vamos imaginar que eu queira utilizar o SMS, ok? Eu vou colocar SMS enviar instead of e-mail e vou dar um ponto e vírgula. O que essa linha aqui está me falando? Está me falando o seguinte, que eu vou utilizar o método enviar da minha trait SMS ao invés do enviar do meu e-mail, ok? Então, quando eu salvo aqui, volto aqui e recarrego, ele me recarrega sem erros. Por quê? Porque eu defini que eu estarei utilizando o enviar do meu SMS no lugar do meu e-mail. Então, quando eu chamo o meu método enviar, ao invés de chamar o método enviar da minha trait e-mail, ele chama o método enviar da minha trait SMS. Então, você define isso, que o PHP ele não vai se confundir, não vai retornar aquele erro, que ele já vai saber que quando você chamar o enviar, você está querendo referenciar ao enviar do SMS. Você pode estar vendo aqui, SMS olá Wendel, enviado para o Wendel, ok? Mas e agora se eu quiser utilizar também o meu enviar da minha trait e-mail? Como que eu faço isso? Já que toda vez que eu chamo enviar, ele vai chamar o enviar do SMS, como eu vou ter acesso agora ao enviar do meu e-mail? É bem fácil. Você vai utilizar agora aqui uma segunda linha, vai adicionar uma segunda linha aqui de configuração, que vai falar o seguinte: e-mail enviar enviar e-mail. O que você está fazendo aqui? Você está criando um alias, ou seja, você está criando como se fosse um apelido para esse método. Então, você está com essa linha aqui, você fala o seguinte: o meu e-mail, o meu enviar, meu método enviar da minha trait e-mail, agora eu vou tratar ele como enviar e-mail. Então, toda vez que eu utilizar a palavra enviar e-mail, eu estou referenciando o meu método enviar da minha trait e-mail, ok? Então, só para você ver aqui, eu vou dar um echo em uma linha, ok? Só para separar. E agora aqui eu vou pegar o meu exemplo, ok? Mas agora eu vou chamar o enviar e-mail, ok? Que foi definido aqui, o meu nome. Então, quando eu utilizar esse enviar e-mail, ele vai ver aqui, o meu enviar e-mail está se referindo ao método enviar da minha trait e-mail, ok? Então, vou voltar aqui, recarregar e você pode ver. Primeiro, quando eu utilizo apenas o enviar, eu disse aqui que o meu enviar padrão vai ser o enviar da minha trait SMS. Então, ele pega e chama o enviar da minha trait SMS. E depois eu chamo o enviar e-mail, que foi definido aqui, que ele vai estar referenciando ao enviar da minha trait e-mail e vai mostrar essa mensagem aqui para mim, ok? Então, você pode ver que é bem tranquilo, bem simples de utilizar as traits e são uma ferramenta poderosa para reutilização de código, ok? Nosso exemplo aqui pode não ter sido assim uma reutilização de código, mas foi apenas para você ver como funciona e como é interessante
Como a trait tem acesso aos métodos e atributos privados da minha classe, vice-versa, e fazer essa configuração aqui de duas traits utilizando o mesmo método, ok? Para você ver como é feita essa configuração, como você pode resolver esses conflitos, ok? Apenas aqui completando aqui, vamos dizer que eu tenha, por exemplo, a minha classe, ela esteja herdando de uma outra classe, ok? E essa minha classe pai tem um método enviar também. O que acontece? A ordem é a seguinte, eu vou até anotar aqui, o método definido na trait sobrescreve o método herdado da classe pai. Ou seja, se a minha classe pai tivesse um método enviar, o método da minha trait iria sobrescrever esse método, ok? E, por exemplo, um método da classe sobrescreve o método da trait. Ou seja, se a minha classe, exemplo, tivesse um método enviar, ele iria sobrescrever o método da minha trait, ok? Então, apenas para você ter essa noção aí, para você ter essa informação, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido o que são as traits, como utilizar. Qualquer dúvida pode estar postando na nossa página no Facebook, pode estar postando na nossa página no Google+, ok? Pode estar enviando um e-mail para contato@codeshare.com.br ou wendel@codeshare.com.br, ok? Se você tiver gostado do vídeo, dê um like aí no vídeo, inscreva-se no nosso canal, curta nossa página no Facebook para ajudar a divulgar e também para você ficar ligado em todas as novidades da CodeShare. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, bons estudos, uma ótima semana, até a próxima aula, tchau!